Mas não tinha sido a primeira decisão por pênaltis na minha vida. O sofrimento em outros grandes jogos já havia ocorrido. O primeiro pouco posso me lembrar foi no mesmo Morumbi em 75 contra a Portuguesa. São Paulo campeão. Um grito marcado naquele jogo foi 1, 2, 3, 4, 5 mil. São Paulo é o time mais querido do Brasil. Bem inocente para os dias atuais. A minha inocência também nessa época com 5 anos. Eu me lembro com alegria quando falo sobre o encontro que tive no corredor das cadeiras cativas do Morumbi com, na época, atual treinador Muricy Ramalho, na época em que eu escrevi. Meu pai me levou para cumprimentar o Muricy e ele estendeu a mão, só que eu, não. Aí o Muricy falou, dá a mão que eu não mordo. Mas acho que fiquei assustado pela aparência do Muricy. Ele era cabeludo. Ah, se fosse hoje, com um simples celular, uma lembrança fica registrada. O futebol é muito diferente do de antigamente. Imaginar jogadores antes das principais partidas conversando pelos corredores internos do estádio é pouco possível. Na chegada dos torcedores são paulinos ao Morumbi era comum saudar os atletas que ficavam numa espécie de sacada logo acima do portão principal do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Era no próprio Morumbi que acontecia a concentração dos jogadores tricolores. Mas também era normal encontrar com adversários nos arredores das cadeiras numeradas. Uma vez antes de começar um jogo contra o Palmeiras, vi Leão, Emerson Leão vestido todo de preto. Cacharel, calça de veludo e sapatos pretos. O Leão estava batendo papo numa boa. Nem parecia que alguns minutos depois ele estaria em campo num clássico. O próprio Palmeiras, que um dia teve Leão, foi o adversário da final do Paulistão de 92. Na volta do Japão, em 20 de dezembro, mais uma vitória daquele timaço. Agora por 2-1. Antes, no primeiro jogo, um 4-2 com Toninho Cerezo, Raí, Cafu, jogando demais. Naquele dia eu estava prestando vestibular para medicina. Prova da Unesp. Nem conseguia me concentrar. Precisava sair correndo para o estádio. Fui talvez o último cara a entrar naquele lotado Morumbi. Não precisa nem perguntar sobre a minha prova, né? Claro, fui mal. Por isso, nada melhor do que trabalhar no que realmente a gente gosta. Em 1984, prestes a completar 15 anos, uma veia jornalística aparecia em mim. Todos os dias, ao ler o jornal que meu pai sempre assinou, pegava as notícias de esporte e ficava horas lendo em voz alta, como se estivesse lendo para o ouvinte de rádio. No último dia do ano, resolvi escrever o meu Jornal nos Esportes, em alusão ao Jornal de Esportes do finado Jornal da Tarde. Minhas ideias, colocadas à tinta numa folha de papel ao maço, foram em cima de meu pai e meu avô. Brinquei com o fato de meu pai ser um goleador no Guarani do Brás, e meu avô, que não corria atrás nem de pipa, passou a ser meu personagem na corrida de São Silvestre. Nem imaginava que muitos anos mais tarde trabalharia para Rádio Eldorado e Estadão e ESPN e frequentaria a redação do Grupo Estado.